Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido. E estou aqui mais uma vez para trazer uma história inspiradora sobre inteligência artificial. Se você quer explorar o que tem de mais avançado em inteligência artificial, tecnologia, não deixe de seguir aqui o canal, ativar o sininho. E agora vamos direto aqui para nossa conversa sobre inteligência artificial da semana. Nossa convidada de hoje está na linha de frente de uma das agências de publicidade mais famosas do Brasil, aplicando inteligência artificial de um jeito que está sacudindo o mercado. Quero que vocês recebam com aplausos virtuais a Bruna Ferreira, Head de Inteligência Artificial da DM9. Vamos descobrir como a inteligência artificial pode revolucionar ou talvez destruir a criatividade no mundo da publicidade. Então, Bruna, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Eu sou a Bruna, eu sou Head de na DM9 há pouco mais de 9, 10 meses. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite, acho que vai ser um papo bem legal. Contando um pouquinho de mim, eu nem sempre fui da área de tecnologia, faz pouquíssimo tempo, inclusive, que eu migrei. Eu era da área de negócios, trabalhava na DM9 já há alguns anos na área de negócios com alguns clientes, à frente de alguns clientes. E eu tinha um dia assim, muito corrido, muito puxado. E aí eu estava já cansada de trabalhar tanto com tantas coisas operacionais e eu comecei a estudar inteligência artificial, a testar, de uma forma muito autodidata mesmo. Então, eu comecei com algumas ferramentas de reunião, depois eu comecei com algumas ferramentas de texto que me ajudavam com várias coisas do dia a dia, comecei a otimizar vários trabalhos e eu percebi que, nossa, aquilo tinha muito potencial, aquilo estava realmente mudando a minha forma de trabalhar e eu precisava contar para todo mundo isso que eu tinha descoberto, que a gente podia fazer muita coisa diferente dentro da agência, que eu via muita oportunidade em várias áreas, e aí a gente desenvolveu uma nova área, criou uma nova área dentro da agência de inteligência artificial para ter esse olhar para todas as áreas, não só da área de negócios, de onde eu vim, mas para todas as áreas, desde criação, a conteúdo, a produção, enfim, processos, um olhar de inteligência artificial que abrangesse todas as áreas da agência e que a gente conseguisse trazer não só um aumento de produtividade, mas um aumento de qualidade de vida das pessoas, um aumento de qualidade nas entregas, uma forma melhor de fazer determinados trabalhos que a gente fazia, às vezes, muito pelo costume de fazer sempre daquele jeito. Então, a gente começou a estudar profundamente o que as pessoas faziam, as áreas faziam, e ir criando inovações em cada uma das áreas. Você falou que não tem um background na área de engenharia, de tecnologia, mas assim, você sempre foi essa nerd dos dados, da tecnologia, ou você era mais publicitário? O que te colocou nesse caminho de juntar arte, número, algoritmo e criatividade? Então, eu sempre gostei de estudar e aprender a fazer coisas diferentes, a testar coisas diferentes. Mas eu nunca fui da área de tecnologia. Eu sou comunicadora, sou formada em publicidade e propaganda. E aí eu, por curiosidade, comecei a estudar as ferramentas, mas superficialmente, para testar o que no meu dia poderia me ajudar mesmo. Aí, entendendo esse potencial do que eu superficialmente já via de melhora na minha vida, eu comecei a me aprofundar mais e resolvi fazer um MBA em Inteligência Artificial para Negócios, o que me abriu os olhos, né, de todas essas possibilidades, e foi a partir daí que foi estruturada a área dentro da agência depois, vendo todo o universo que tinha pela frente. Eu estava recém na ponta do iceberg, eu estava extremamente na superfície, e eu queria muito me aprofundar, porque aquilo era algo que realmente me motivava muito, uma coisa que fazia tempo já que eu não sentia, assim. E como é que foi essa virada? Como é que você, de uma pessoa da área de comunicação, afogada nas demandas aí do dia a dia, conseguiu meio que criar um cargo, né, numa empresa também cheia de questões, né, já estabelecidas, já não existia esse cargo de head de IA. Como é que foi essa construção? Então, foi um mato alto para capinar, assim. Então, eu comecei a estudar IA em 2023,
Então, tava todo mundo, não tava todo mundo, tava muita gente falando já, mas em 2024 mesmo que foi o boom, assim, de todo mundo precisa aprender, isso é algo que vai vir para ficar. Então, em 2023 eu já estava estudando isso e eu já estava trazendo para o pessoal da área de negócios, que era a minha área, as coisas que eu tinha aprendido. Então, em reuniões isso, para as demandas do dia a dia isso. Então, eu já estava trazendo para aquela a primeira área de negócios, as coisas que eu estava aprendendo. Com o MBA, que eu aprofundei mais, eu fui entendendo a possibilidade para as outras áreas. Aí eu tive coragem, tirei coragem, não sei de onde, chamei o presidente da agência e falei para ele as coisas que eu estava fazendo, dividi a tela com ele, mostrei para ele, a gente conversou sobre os potenciais. Ele também já estava com isso na cabeça, já fazia um tempo, de criar uma área, de focar mais nisso, de transformar realmente a agência. Então, bateu a conversa e aí a gente criou essa nova área. Depois foi contratado o Kleber Paradella, que hoje é o meu líder direto, que é uma pessoa assim, extraordinária, também muito focado em inovação. E aí ele veio para trazer todo esse suporte para a gente construir a área. Foi assim, foi um mato que foi capinado lá atrás, né? E como dependeu da sua iniciativa de fazer. Se você já tivesse ficado parada ou reclamando do volume de trabalho e esperando que a oportunidade aparecesse, ela não ia aparecer. Você foi lá e teve que cavar a oportunidade e coragem de falar com o CEO da companhia sobre isso. Você se preparou para essa conversa? Usou IA para fazer isso? Como é que Nossa, você marca uma conversa com o CEO da empresa e se prepara para essa conversa, para apresentar esse plano de ser uma head de AI, de criar um novo cargo? Então, eu me preparei muito para essa conversa, mas eu sabia que o tempo dele era precioso, eu não ia ter 10 minutos de uma apresentação gigante para mostrar para ele e mostrar como faria em cada uma das áreas, eu não tinha esse tempo. Eu tinha que ser assertiva, eu tinha que ser direta, eu tinha que ser rápida e tinha que mostrar valor para ele. E foi isso que eu fiz. Foi uma conversa que eu acho que deve ter durado uns 8 minutos. Ele já me conhecia, porque eu já estava trabalhando há alguns anos na DM9, enfim, ele sabia da qualidade do meu trabalho, das pessoas me conheciam lá, já sabiam que era uma profissional extremamente comprometida e competente, então ele já me conhecia. Então eu cheguei para ele e simplesmente falei: eu tenho estudado inteligência artificial muito, eu mudei o meu trabalho e tenho procurado mudar o trabalho da área de negócios, mas a gente tem um potencial gigante para todas as áreas. Para criação, a gente pode fazer tais e tais coisas, para conteúdo, a gente pode seguir por esse caminho, para mídia, para esse, mas tudo de uma forma muito abrangente, já com exemplos práticos, porque eu tinha estudado muito para saber o que fazer para cada uma dessas áreas. Eu não sabia exatamente como, eu não sabia exatamente como começar, e eu nem tinha pretensão de saber. Eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo pela minha carreira, e se não fosse na DM9, provavelmente eu faria em outra empresa também, porque era uma coisa que estava vindo de dentro de mim, era uma coisa que estava me motivando, como há muito tempo não me motivava, sabe? Então eu acho que essa visão, essa energia, essa vontade de fazer, mesmo sem ter a carga técnica da experiência, foi algo que ele também estava precisando nesse espaço para ter uma pessoa nesse lugar que tivesse essa energia de fazer. Uma pessoa que ele já conhecesse, que soubesse do comprometimento, da qualidade do trabalho e que deu esse voto de confiança também. Então foi assim. Eu gosto muito dessa história do que você está falando, porque você foi minha aluna, né? No MBA da Exame. E numa das primeiras aulas, a gente fez um ao vivo, onde eu mostrei uma ferramenta chamada Make, que automatizava a criação da newsletter e tal, e eu vi você, dentre as várias carinhas lá, você assim, com um olhar de, caraca, sabe, de incredulidade, de meu entusiasmo, né? E você provavelmente levou esse entusiasmo para ele. Não adianta você ir lá, pode ter medo, pode estar com vergonha, mas o seu líder, né, ele reconhece esse entusiasmo e ele sabe o poder que esse entusiasmo vai ter na hora de viabilizar aquela ideia. E você levou esse entusiasmo, mas também não só o entusiasmo, você se preparou para aquela conversa sabendo que ele tem um tempo escasso e precioso. Muito bom. A DM9, ela é sinônimo de campanhas icônicas. Eu próprio me lembro de várias propagandas na televisão, né, produzidas pela DM9. E hoje a gente tem essa febre da inteligência artificial. Você acha que a publicidade, ela caminha, num longo prazo, para automação total, onde tudo vai ser pilotado por algoritmos? Qual vai ser o papel do ser humano criativo
nesse processo? Assim, eu acho que a publicidade boa, ela vem da sensibilidade das pessoas, ela vem das referências das pessoas, ela vem realmente do coração. Eu acho que campanha boa é campanha que toca as pessoas. E eu não acho que as máquinas têm a capacidade de tocar as pessoas na profundidade que as pessoas têm. Então, eu não acho que vai ter um caminho de automatização total. Eu acho que isso é um delírio para vender curso. Assim, na DM9 a gente usa ferramentas para potencializar as pessoas. A gente tem profissionais incríveis. E aí tu bota uma ferramenta incrível na mão de um profissional incrível, o quanto isso potencializa um trabalho criativo. E não precisa ser no resultado final. A gente coloca inteligência artificial desde o início do processo, desde a captação dos combinados da reunião até o desdobrar uma estratégia, a tu usar uma ferramenta para criticar o teu próprio trabalho para que tu consiga aprimorá-lo, para tu ver referências do que foi feito, o que não foi feito, para tu fazer pesquisas profundas e entender mais a fundo o que aquilo significa. Bota toda essa informação na mão de pessoas extremamente competentes, comprometidas e agora muito menos sobrecarregadas pela própria otimização da inteligência artificial, e tu consegue criar coisas que são muito mais memoráveis. Então, eu acredito que sim, potencializa muito mais do que automatiza tudo ou substitui. A gente não substituiu nenhuma pessoa. A gente, inclusive, contrata muito mais pessoas e entrega coisas muito melhores porque a gente automatiza o que precisa ser automatizado e as pessoas fazem o que as pessoas têm que fazer. Elas têm que ser criativas, elas têm que ser estratégicas, elas têm que olhar para o mundo e trazer as referências do mundo para transformar em campanha, para transformar em coisas que as pessoas realmente se conectem, porque isso que é uma boa publicidade. E no final das contas, elas que pilotam também a inteligência artificial, né? Apesar disso que você tá falando, tem muita gente que diz, muitos conteúdos na internet, numa linha assim, agora todo mundo usa inteligência artificial, então as campanhas vão ficar todas meio parecidas, meio sem alma. E o que você responde para quem acusa a inteligência artificial de pasteurizar a criatividade, deixar tudo assim, muito parecido? Quase como Ctrl+C, Ctrl+V, só que com pequenas nuances. Onde é que vai estar a diferença? Então, eu acho que as pessoas não sabem utilizar a inteligência artificial direito. As pessoas que falam isso, elas não sabem utilizar direito. Porque quando tu usa, é uma ferramenta poderosa para a tua própria criatividade, para o teu potencial. Então, essas coisas genéricas é porque as pessoas estão usando de uma forma genérica, é porque as próprias pessoas não têm profundidade suficiente para dar insumos para que a ferramenta faça a melhor entrega que ela possa fazer. Então, são pessoas que são mais superficiais, dando inputs superficiais e recebendo outputs superficiais. Então, é muito mais de quem está usando esse retorno fraco ou essas coisas que são repetitivas ou que é tudo igual, do que quem está utilizando, sabe? Então... A preguiça de quem está usando? Eu acho que vem muito da preguiça, também da falta de profundidade, de realmente estudar como utilizar as ferramentas da melhor forma, assim. As ferramentas, elas são muito fáceis de usar, clica aqui, bota aqui, escreve ali, qualquer um usa, mas a gente precisa do profissional qualificado atrás. Quanto mais qualificado for esse profissional que está pilotando uma ferramenta, melhor vai ser essa entrega dessa ferramenta. Ele precisa se qualificar em IA ou em comunicação? As pessoas têm que se qualificar nas suas próprias áreas para tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Eu acho que entender como funcionam as ferramentas, entender qual a melhor forma de usá-las, é o que vai ter esse diferencial entre um profissional que vai usar a inteligência artificial para se alavancar e um profissional que vai fazer mais do mesmo, porque é muito fácil fazer mais do mesmo. Tu escreve, faça um post sobre, sei lá, alguma coisa simples, tu vai ter um post igual outros 40 mil posts que a pessoa está escrevendo a mesma coisa. Mas quando tu coloca toda a informação que tu tem, quando tu imputa toda a tua expertise como profissional, tu consegue uma profundidade e uma entrega muito maior, de muita qualidade. E tem também a questão de você questionar a resposta. Porque muita gente nova na IA fala assim, eu mandei um prompt e a resposta foi ruim. Como se fosse um prompt que fosse te dar a resposta mágica, né? Uma ferramenta interativa. Você tem que dar vários prompts para você ter a resposta, né? E muitas vezes a resposta não é o último prompt. Às vezes ela te ajuda a pensar. Não é exatamente que você vai copiar o texto da IA e usar, mas você vai interagir com aquele assistente artificial para você chegar num conceito, para você chegar numa campanha. A capacidade de questionar também acaba sendo importante. E por isso que não adianta só você
estudar IA puramente. Você precisa aplicar a IA dentro do teu ramo de atuação. A DM9 tem cases com grandes marcas, e a gente troca muita ideia, né? Conversa muito sobre inteligência artificial, ou seja, a gente tem vários cases super interessantes da DM9. Eu queria que você elencasse aqui os top 5 cases de inteligência artificial onde o uso de IA na campanha foi decisivo, e que você contasse se foi fácil convencer o cliente a confiar na máquina. Rolou algum medo, ou ceticismo, ou crítica do cliente em relação a usar IA nessas campanhas? Então, a gente não tem muitos casos de uso para campanha. Então, a gente fez uma campanha legal, que foi uma perna da campanha, na verdade, foi para a MRV, que a gente fez músicas personalizadas para corretores. Então, a gente fez músicas através de uma ferramenta de IA, que eram personalizadas com o nome do corretor e a quantos MRV dias... é uma empresa de venda de imóveis. Isso, e tem vários corretores que vendem os imóveis da empresa. E aí cada vendedor recebeu uma música personalizada. Isso, que falava o nome dele e que falava quantos dias que ele já não estava próximo da MRV, enfim, era uma ação para aproximar esses corretores que estavam distantes já. E a gente usa IA também para diversas coisas, só que muito mais da porta para dentro do que grandes campanhas que a gente fez tal campanha toda com inteligência artificial. A gente não tem feito grandes campanhas. Acho que algumas outras agências já fizeram, mas não foi o nosso foco, assim. A gente fez uma ação muito, muito, muito legal no Rock in Rio no ano passado, que era um stand de iFood, em que também, com músicas personalizadas, a pessoa selecionava qual comida que ela pedia mais no iFood, qual era o estilo musical que ela gostava e o nome dela. E aí tinha uma música personalizada, que falava o nome dela, a coisa que ela mais comia, enfim, as pessoas adoram personalizações, então foi um grande sucesso essa ação, porque as pessoas ficavam muito felizes de ouvir o nome, a comida que elas mais gostavam, enfim. Essa foi uma outra ação. A gente está desenvolvendo uma coisa que eu sinto muito orgulho, assim, é um projeto que eu estou muito feliz de ter criado e de estar tocando, que é uma plataforma de agentes de inteligência artificial da DM9. Então, são agentes que eles são extremamente personalizados. Então, não é um agente para uma área, outro agente para outra área. Elas são agentes para as pessoas específicas. Então, se tem uma pessoa que tem um trabalho de responding, por exemplo, de marcas, que tem um trabalho muito operacional de responding, a gente criou um agente de inteligência artificial que ajuda ela a fazer esse trabalho. Não substitui o trabalho dela, mas dá mais criatividade, potência, tempo para que ela faça esse tipo de trabalho. Ou que ajudam a criar textos, que ajudam a mudar formato de imagens, enfim, são vários agentes específicos criados para as necessidades de cada uma das pessoas. É um projeto que eu acredito que assim que ele for finalizado, que ele estiver funcionando, vai realmente mudar a forma com que as pessoas trabalham e a forma com que a própria DM9 entende como funciona a inteligência artificial, porque ainda é um desafio, assim, que a gente está desenvolvendo uma cultura. Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho. E um outro projeto é de automatização de criação de blogs com inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta própria da DM9 para um dos clientes. E é um projeto, assim, que tem sido incrível de desenvolver, porque eu tenho aprendido muito no desenvolvimento dessa plataforma, e é algo que também é o primeiro produto que a gente cria de inteligência artificial, que vai diretamente para cliente, que nasceu de uma dor do cliente que não conseguiria ser solucionada sem essa inovação, a criação desse produto. Então, é algo que abre portas assim, para a agência, abre portas para desenvolver mais produtos, para entender de uma forma inovadora como resolver problemas e dores dos clientes. Então, é um projeto que também dá um quentinho no coração de tocar. Como é que é o dia a dia de uma head de IA? Assim, como é que é a rotina? Você faz vários projetos, todo mundo te pergunta um monte de coisa, você escolhe as ferramentas. O que um head de IA faz? Explica pra gente aqui. Nossa, eu faço tanta coisa diferente. Todo dia eu faço coisas diferentes, assim. Eu tenho uma frente do meu trabalho, é de gestão de projetos de inteligência artificial. Então, esses produtos que a gente cria, ferramentas que a gente cria para os clientes, eu faço a gestão desses projetos. Então, tem times que tocam o dia a dia, mas eu sou responsável da parte de tecnologia dos projetos.
Eu também tenho uma missão de pensar a inovação para a agência em relação ao desenvolvimento de ferramentas, as soluções para os times, mas eu tenho um papel que é o que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, que é de conversar com as pessoas. Então, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que entender como é o dia a dia delas, o que elas fazem, quais são os maiores percalços, onde elas acham que o trabalho dela poderia ser otimizado, operacionalizado. E a partir desses insumos que as pessoas me trazem, eu penso quais ferramentas eu posso aplicar para essa pessoa, ou para as pessoas da área dela que fazem um trabalho similar, como eu posso ajudá-la, então como eu posso criar agentes de inteligência artificial específicos que ajudam elas em alguma demanda, em alguma entrega, e isso para mim é a coisa mais gratificante, porque eu escuto quase que diariamente algo do tipo, nossa, Bru, aquela ferramenta que tu me mostrou mudou a minha vida. Aquilo que a gente trocou aquele dia fez com que eu utilizasse de uma forma melhor as ferramentas e agora eu consigo fazer as coisas mais rápido. Algo que eu demorava uma semana, 15 dias para entregar, eu consigo fazer em 2 dias com uma profundidade muito maior. Isso não significa que tenha perdido qualidade, muito pelo contrário, porque à medida que as pessoas vão usando e aprendendo a usar mais, elas vão se tornando aquilo algo da rotina do dia a dia delas. Então a qualidade do que ela entregava melhora, a vida da pessoa melhora, ela não tem mais tanta sobrecarga em cima daquela demanda específica. Então isso é uma das coisas que mais me deixam feliz, assim. E também testar coisas novas. Muito do meu trabalho é testar a ferramenta de imagem para ver se essa está saindo melhor do que aquela, para que os times tenham ferramentas de ponta na mão, para que possam entregar as melhores entregas possíveis. Então, qual é a melhor ferramenta de imagem que a gente tem hoje? Quanto custa? Eu consigo fazer quantas assinaturas? Então, eu tenho que fazer esse jogo de vou assinar essa, eu vou cancelar essa, eu vou seguir. E tá sempre surgindo alguma coisa nova também. O tempo inteiro surgindo coisa nova. Então, eu tenho que estar sempre testando, vendo qual que está melhor, para qual tipo de entrega, qual é melhor. E às vezes, agora que o tema está muito dentro, está começando a entrar muito dentro do DNA das pessoas da DM9, as pessoas me chamam muito. Então, todos os dias, muita gente me chama, como é que a gente faz tal coisa? E a maior parte das vezes, sendo bem honesta, eu não sei exatamente como fazer o que as pessoas estão me pedindo. Então, eu tenho esse trabalho também de investigar. Eu preciso investigar como é que aquilo foi feito, preciso entender como fazer, quais ferramentas a gente tem, se dá para a gente fazer com ferramentas de prateleira, ou se precisa desenvolver uma ferramenta nova para aquilo que o pessoal está pedindo. Então, eu aprendo muito. E então, quando vai desenvolver uma ferramenta nova, você faz essa ponte com os fornecedores, avalia, faz a especificação, você desenha qual vai ser a solução. Exatamente. Quando surge alguma demanda que eu não sei exatamente como resolver, ou que não tem ferramenta que faça, eu posso criar um projeto para desenvolver essa ferramenta que nos atenda nessa necessidade específica. Então, eu desenho esse projeto, eu vejo como que ele deve ser feito de forma técnica, eu vejo a viabilidade dele, converso com fornecedores para ver qual a melhor forma de fazer, quanto custa, se é viável, se não é financeiramente, se faz sentido investir nessa automatização ou se não. Então também é um trabalho muito, muito legal, assim, eu faço realmente muitas coisas diferentes no meu dia a dia, eu não tenho nunca um dia igual. Eu me lembro da gente conversando há uns, sei lá, 8 meses atrás, 10 meses atrás, você angustiada porque você falava para as pessoas para usarem a ferramenta, criava os assistentes e as pessoas não usavam, você que, olha, usa aí, testa aí. Como é que você converteu os não crentes na IA a devotos da IA, que hoje estão desesperados atrás de você e usando essas ferramentas? Como é que esse processo acontece? Nossa, isso foi um processo dolorido. Porque eu sabia que precisaria criar uma cultura de inteligência artificial dentro da agência. Só um detalhe, é que você fez isso à distância. A equipe fica em São Paulo e você, enfim, em vários lugares aí do Brasil, e você, à distância, fez esse processo de convencimento, né, de conversão das pessoas. Eu contei muito com o Kleber lá dentro da agência, ele foi a pessoa que pegava pela mão, puxava e falava, tem jeito melhor de fazer isso aí, chama a Bruna para ela te mostrar. Ou ele pegava os gaps, assim, a pessoa estava lá passando trabalho, fazendo uma planilha, fazendo alguma coisa, ele falava, dá para automatizar isso aí, chama lá a Bruna. Tem uma ferramenta que faz isso, chama lá a Bruna. Então ele foi meio que
me ajudou nessa evangelização, assim, principalmente do time de conteúdo, em que ele chamava as pessoas. E aí foi literalmente o boca a boca, porque assim, conversa com uma pessoa, ajuda aquela pessoa, mudou a vida daquela pessoa, ela vai lá no almoço de quarta-feira e vai dizer, nossa, falei com a Bru, a gente fez tal e tal coisa, olha só que legal. Falou para um, falou para o outro, falou para o outro. E eu fui pegando as pessoas que eram mais entusiasmadas, assim. Então, quando eu contava alguma novidade, bem chatona mesmo. Quem curtia meu comentário, eu ia lá e chamava, oi, vamos trocar uma ideia, quero te mostrar aqui umas coisas legais, vi que tu trabalha com criação, vi que tu é da área de negócios, a gente pode fazer tais e tais coisas, tem interesse? Então eu ia chamando as pessoas mesmo, assim, resiliência, pessoa por pessoa, e aí depois tinha essas que eram mais entusiastas da área, que iam falando para as outras, até que daí foi mais orgânico mesmo, e as pessoas começaram mais a me chamar. Mas realmente, assim, foi angustiante no início. Qual foi o pior caso, assim, de alguém que não queria usar a IA? Assim, a pior resposta que você teve? Teve alguma marcante? Eu estava incentivando uma das áreas, assim, a usar mais ferramentas de imagem. Mas não era no intuito de, tipo, vamos substituir todas as imagens desse cliente por imagens de inteligência artificial. E aí eu recebi uma resposta mais ou menos assim, nós não vamos seguir com inteligência artificial para esse cliente, pois as coisas são muito falsas, não é o que a gente quer de draft para esse cliente, então a gente não vai usar nada de IA para esse cliente. Eu recebi essa resposta. Aí eu pensei, nossa... Que convicção errada. Mas então tá, né? Então eu não, daí com essa pessoa eu não tentei trocar mais, aí eu fui pela tangente, eu fui conversando com as outras pessoas do time, que não tinham essa resistência. Então, quem vinha com essa postura, eu não insistia, sabe? Então, eu ia mais pela lateral. O que você que, né, provavelmente teve várias pessoas com posturas parecidas, você identifica o motivo dessa postura? Eu acho que vem muito do medo, assim, de substituir, que vem muito do não entendimento do quão grande é isso, sabe? Eu acho que tem umas pessoas que, antes, isso faz tempo que aconteceu, né? Mas que pensavam que a partir do momento em que a gente começasse a aplicar inteligência artificial e fosse algo mais profundo mesmo dentro da agência, existiria a possibilidade de saírem os cargos, de demitirem as pessoas, ou de achar uma ferramenta que faz o que aquela pessoa faz, sei lá, um refinamento de imagem, uma edição de imagem, a criação de uma peça, o que no fim não é, né? O que no fim não tem nada a ver. Ainda bem que esse estereótipo foi quebrado, faz meses já que eu não escuto nenhum absurdo desses, mas eu acho que vem muito do medo, assim, do medo de... É porque também tem muita comunicação que leva para esse lado, né? Ah, as profissões vão acabar, o diretor de arte não vai mais existir com inteligência artificial, ou... Existe muito esse pavor, e aí a pessoa que não vai realmente ter uma visão crítica sobre isso que está sendo comunicado, acaba tendo essa postura dura, assim. Mas o que eu fiz foi contornar, assim, se tem uma pedra no meio do caminho, eu preciso contorná-la, não tem por que eu pegar uma marreta e quebrar a pedra, sabe? Eu contorno a pedra. A gente está falando de uma grande transformação em vários departamentos de criação e mídia. E não é a IA que vai substituir as pessoas, isso é um clichê que a gente já ouviu várias vezes, é alguém usando IA. Caso você não use, que vai te substituir. Na sua opinião, quais são as funções dentro da publicidade que vão ser mais afetadas e transformadas pela IA? Eu acredito que as que são mais voltadas para textos, para traduções, para desdobramentos de peças e de materiais. Eu acho que essas pessoas que hoje fazem isso, elas vão começar a fazer outras coisas. Então, eu acho que vai ser afetado não de uma forma de que essas pessoas vão perder os seus trabalhos ou que, enfim, isso vai prejudicá-las de alguma forma, mas essas pessoas vão começar a fazer outras coisas, elas vão ser cobradas por outras coisas. Então, acredito que em relação a texto mais, imagem em um segundo momento, eu acho que a gente está evoluindo bastante em relação à imagem, mas ainda dentro das agências, principalmente, a gente ainda não consegue automatizar em relação a layout, com a qualidade que a gente tem com uma pessoa fazendo, mas é algo também que vai mudar. Então, muitas das entregas que eram mais operacionais, de desdobramento de peças e coisas que as pessoas, às vezes, ficavam 4, 5 dias fazendo um desdobramento
de peças para uma campanha, isso vai ser automatizado. E essas pessoas que estavam fazendo isso vão fazer outros tipos de trabalhos, talvez desenvolvendo novas identidades visuais, novos KVs, novas ideias, vão ter um trabalho muito mais estratégico, muito mais criativo, o que eu, honestamente, acho muito mais legal do que ficar fazendo trabalhos operacionais que, enfim, hoje as máquinas conseguem fazer, sabe? Tem alguma função hoje que vai deixar de existir, tipo datilógrafo? Quem é o datilógrafo da publicidade? Então, deixar de existir, eu acho que revisões. Dentro de algumas agências ainda tem profissionais que fazem só revisões. Eu acho que esses profissionais vão realmente fazer outras coisas que sejam mais estratégicas e criativas do que esse tipo de entrega, traduções. Acho que hoje é isso. Você falou há um tempo atrás sobre essa questão da personalização. A IA tem esse poder de personalizar muito o conteúdo. E vocês têm acesso a dados do público, né? Dados pessoais, dados das campanhas, etc. Como que você equilibra personalização com privacidade? A DM9 já teve alguma confusão, alguma treta jurídica ou receio legal sobre manipulação dessas informações? Então, a gente não utiliza nenhum dado pessoal ou nenhum dado sigiloso em nenhuma ferramenta de inteligência artificial, porque a gente não tem ferramentas próprias da agência hoje. A gente está construindo uma, mas hoje a gente não tem. Então, a gente não utiliza nenhum dado sensível, nenhum dado delicado em nenhum lugar. Então, a gente não teve nenhuma questão jurídica, porque realmente isso não é uma prática da agência hoje. Muita gente acha que a inteligência artificial é a solução de tudo. E agora eu quero que você conte uma falha, um fiasco que vocês tentaram usar a inteligência artificial e o hype não correspondeu à realidade. Quando que isso aconteceu? Então, a gente usa bastante para criação de imagens, de vídeos, né? Então, a gente sempre precisa ter um cuidado e um olhar de lupa quando a gente vai criar imagens e vídeos com inteligência artificial. Não só pelos 6 dedos que provavelmente vão ter, embora agora muito menos, mas algumas coisas, assim, bizarras que acontecem. Então, às vezes, a gente quer criar alguma peça de always on para algum momento específico de alguma coisa, e a gente realmente tem que fazer 60 versões de um vídeo para conseguir sair um vídeo decente. Então, muita coisa engraçada acontece. A gente quer, sei lá, gerar uma imagem para KFC, e aí a batata frita fica com estranha, ou a pessoa fica com 2 cabeças, ou sair fumaça de onde não devia sair. Então, coisas estranhas realmente acontecem, que se tu não tá olhando de lupa, é perigoso tu usar, assim, alguma coisa que fica meio tosca, né? Então, Mais uma vez, reforçando da importância do criativo ali que está operando aquela máquina para gerar a imagem. Isso que você falou, não é um primeiro prompt, você precisa para gerar um bom conteúdo interagir várias vezes com a máquina. Exatamente. Mas que outro fiasco que não deu certo, assim, que vocês tentaram usar, falaram, IA, não vai ser com IA que a gente vai resolver esse problema? Então, agora tem uma evolução muito boa em relação à voz, né? Geração de locuções e tudo mais por voz. Mas antes a gente fazia alguns testes para fazer locuções simples de peças com inteligência artificial, mas tudo ficava com sotaque meio paulista, meio Faria Limer, né? Então, tu queria algum sotaque específico, tu não conseguia fazer nenhum sotaque específico, acabava ficando tudo muito forçado, muito padrão. Então, algumas locuções, assim, muito toscas saíram, então a gente tinha que ir para os métodos tradicionais de locuções, até para peças simples, ou abortar a ideia, fazer só legendado. Mas hoje a gente já tem uma evolução também muito grande em locuções, em que a gente consegue até mudar a entonação, então consegue fazer locuções super, extremamente realistas, só com inteligência artificial. Músicas também. As músicas antes saíam muito toscas, as letras muito ruins, os acordes. E hoje a gente já consegue também ter uma qualidade muito boa, mas é algo que vai evoluindo, né? E isso é o incrível, assim, a área tem pouquíssimo tempo, faz pouco tempo que a gente está usando, assim, tão assiduamente em todas as frentes, mas as coisas vão evoluindo muito rápido. O que ontem era algo que saía com 6, 7 dedos e 2 cabeças, hoje já sai impecável, com expressões faciais, com sinais, com a barba perfeita, com um olhar profundo. Então, hoje a gente já consegue resultados incríveis, assim, eu acho que cada vez mais.
Então, coisas bizarras eu acho que tendem a acontecer cada vez menos, assim, com o aprimoramento das ferramentas. Não, eu duvido que você que está ouvindo a gente tenha percebido que somos duas IAs conversando, por exemplo. Isso não seria possível um tempo atrás, né? Bota aí nos comentários quem é que percebeu que os dois aqui são avatares. Voltando a falar de personalização, você acha que vai chegar num ponto onde vai ser assim 100% personalizado, ou seja, cada pessoa vai ver um anúncio único gerado para ela em tempo real, ou isso é coisa de Black Mirror? Ah, eu acho que vai. Eu sou uma otimista. Eu Você acho acha que não vai ter mais aquele... porque o anúncio, pelo menos alguns, se tornavam assuntos entre as pessoas, né? Todo mundo estava assistindo, sei lá, o Jornal Nacional, a novela, e via aquele mesmo anúncio dos bebezinhos da Parmalat, enfim, e outros anúncios icônicos, e aquilo virava quase que parte da cultura popular. E se você não tem mais essas histórias em comum que as pessoas estão assistindo, será que não perde um pouco essa noção de você estar compartilhando mesmas histórias dentro da sociedade, assim? Como é que... Isso não é ruim? Eu acho que uma coisa, ela não substitui a outra. Eu acho que existe essa questão do coletivo e a gente precisa disso na publicidade também, que várias pessoas, as pessoas estão em grupos, né? Nós somos todos, em sociedade a gente se organiza em grupos. Então, eu acho que esses grupos ainda têm uma comunicação direcionada para esses grupos, mas a personalização que a inteligência artificial é capaz de fazer, ela vai cada vez aumentar mais. Eu acho que em determinado momento e mal utilizado, isso vai ser prejudicial, inclusive. Eu acho que, como agência, a gente tem muito cuidado com isso, mas existem outras empresas, outras agências que realmente pegam isso como algo absoluto, assim, dessa hiperpersonalização, o que hoje ainda as pessoas não têm muito essa noção, mas eu acho que com o tempo isso não vai ser extremamente positivo, assim, mas não é algo que hoje a gente faça. É claro que tem uma personalização para as pessoas, mas não automatizado com inteligência artificial. Uma das grandes promessas da inteligência artificial é o aumento de produtividade, que eu vivi, você viveu, e as pessoas que começam a usar vivem também. Ou seja, você faz mais coisa mais rápido. Só que a gente sabe que o cliente quer sempre resultado mais rápido e mais preciso comparado à concorrência, que também vai começar a fazer as coisas mais rápido. A inteligência artificial traz dados incríveis, respostas incríveis, mas ela também aumenta a pressão por metas mais agressivas, mais impossíveis, talvez. Você acha que isso pode sufocar a liberdade criativa ou é mimimi? Então, eu acho que faz muito sentido essa tua pergunta. É uma preocupação que eu tenho e que eu acho que todo mundo na agência tem, do quanto a gente otimizando as coisas não vai ser exigido ainda mais. E assim, em agências de publicidade, as pessoas trabalham muito, as pessoas realmente trabalham bastante, e eu acho que parte desse medo de aplicar a inteligência artificial é essa cobrança que vem a partir daí. Então, já até me perguntaram se vai existir uma nova forma de avaliar a entrega desses profissionais. E eu acho que, eventualmente, não hoje, porque hoje a gente está num momento de implementação, de entendimento, de criação de cultura, de realmente colocar essa inovação mais a fundo no DNA. Mas eu acho que futuramente, sim, porque a gente vai ter uma automatização do que precisa ser automatizado, então outras coisas vão surgir. Não é como se nesse tempo ocioso, que hoje ainda existe, com essa automatização, existe mais esse tempo ocioso. Eu acho que para algumas frentes dentro de uma agência, mais coisas vão ser cobradas, mas para outras, talvez realmente sobre esse tempo mais ocioso de criatividade, de estratégia, de aprofundamento, ou até a cobrança de entregas maiores, de entregas com mais qualidade, de entregas com uma linha maior, sabe? Então, a gente ainda está vendo, não é algo que hoje a DM9 faça, então, por termos várias ferramentas de IA, agora vocês vão ser cobrados de uma outra forma. Não, isso não existe hoje. Mas eu acho que na medida que as coisas forem evoluindo, é uma realidade a ser olhada daqui para frente, sim. Vocês estão aí com algumas clientes fortes com ações no Big Brother e tal, e a gente estava falando de personalização, me veio essa pergunta de a IA como uma espécie de Big Brother do marketing, manipulando o consumidor sem que ele perceba. Então, minha pergunta é assim, onde é que fica a linha entre a persuasão legítima e a lavagem cerebral? Nossa,
Eu não sei te responder essa, Miguel. Ah, você vai ter que pensar numa resposta. Nossa senhora, essa é muito profunda. Essa eu preciso de um tempo para digerir essa pergunta aí. Essa pergunta eu acho que só num bar com uma cerveja, Miguel. Quando vamos mudar a pergunta. O que você se negaria a fazer se te pedissem assim, ó, faz tal coisa com IA, supondo que você tenha a IA mais avançada do mundo e te pedem para você, qual é a... Não, isso daí, por questões éticas, eu não faria, não faço. Ah, clones de imagem, clones de voz sem autorização. Eu acho que isso é extremamente perigoso. As Extremamente. deepfakes. Jamais faria. Jamais faria. Acho que isso é um O que é uma recurso. deepfake? Explica pro pessoal aqui. O que é isso? O que é uma deepfake? O que é um clone de voz, de imagem? Como é que isso funciona? Então, é pegar a imagem de uma pessoa, seja de vídeo, foto, ou até alguns modelos mais complexos que tu treina com diversos pedaços de vídeos daquela pessoa, que tu consegue até repetir movimentos corporais que aquela pessoa faz, ou expressões faciais, e clonam a voz da pessoa e fazem ela fazendo coisas que não são reais, ou falando coisas que não são reais. A gente vê muito isso hoje. A criação de deepfake, ela é algo realmente que está crescendo muito, é algo que me preocupa muito, e é algo que me dá até um pouco de medo, assim, do para onde vai isso. Então, essa é uma frente que eu ainda fico com o pé atrás, que tenho estudado mais para entender, porque tudo que me dá medo, eu procuro entender mais a fundo. Então, é uma coisa que hoje a gente consegue fazer com várias limitações, com ferramentas que estão aí no dia a dia, que estão no mercado. Então, tem várias ferramentas que tu já consegue fazer um clone de imagem teu. Eu tenho um clone de imagem meu. Sei que tu tem um clone de imagem teu também, Miguel. Eu já Não, eu clonei não. também para testar, e é algo extremamente perigoso, porque nem a minha própria mãe reconheceu o vídeo com o clone que eu fiz. Então, isso é extremamente perigoso, assim, eu acho que esse é uma frente que tem um limite ético que precisa ser muito bem respeitado, porque é realmente perigosíssimo. As 3 melhores ferramentas de inteligência artificial, na sua opinião, hoje. Então, eu acho que para imagem, o Visual Electric tá muito bom. A gente tem usado muito aqui na agência. Ele tem uma entrega em relação à qualidade da imagem, precisa de menos refinamento do que as demais, tipo o Midjourney, a gente precisa refinar mais. Eu tenho entregas mais criativas, assim, eu consigo personalizar os moodboards, então a gente tem usado bastante aqui, tá em teste, a gente começou a usar, eu acho que em janeiro, mas o pessoal tá curtindo muito. E para vídeo, a gente tem usado muito o Runway, mas eu acho que muito mais, porque dentro da ferramenta do Runway tem várias outras ferramentinhas e coisas específicas que tu consegue fazer, porque o Kling também tem uma entrega de vídeo muito boa. Então a gente tem usado mais essas duas para vídeo. E a terceira, que eu acho que tá super boa também, que a gente tem usado bastante para locuções de peças simples, assim, é o Eleven Labs, que eu acho que, enfim, é super famosa, todo mundo conhece. Também dá para fazer Para áudio, podcast a Eleven Labs. lá. É. Enfim, a gente tem usado bastante, o time tem usado bastante, principalmente para cases internos, para exemplos de peças. E acho que essas são as minhas. Ah, e o ChatGPT a gente usa bastante aqui também para criar agentes que fazem trabalhos específicos, enfim, algumas automações. Agora eu vou fazer, a gente está entrando na fase final, vou fazer umas perguntas assim que você responde curto, assim, com 1, 2 palavras. Beleza? É Bill Gates ou Mark Zuckerberg? Vá. Bill Gates. Bill Gates ou Elon Musk? Bill Gates. Bill Gates ou Steve Jobs? Steve Jobs. Apple ou Samsung? Apple. Apple ou Google? Apple. Apple ou Microsoft? Apple. Então você gosta mesmo do Steve Jobs. Montanha ou praia? Montanha na praia. ChatGPT ou DeepSeek? ChatGPT. ChatGPT ou Grok? ChatGPT. ChatGPT ou Claude? Bah. Aí são dois corações. São dois usos muito diferentes. Você já falou de vídeo, né? Runway ou Kling? Runway. Instagram ou TikTok? TikTok. TikTok? TikTok. Por que o TikTok? Eu acho que
que é o novo. Eu acho que as novidades estão vindo de lá, eu acho que as tendências estão vindo de lá, eu acho que a gente está aprendendo uma forma diferente de fazer as coisas. Eu acho que é a rede social do momento, de agora. Acho que tem que olhar bem para ela. Se você tivesse que escolher só uma inteligência artificial para usar hoje, você só pode usar uma, qual seria? ChatGPT. Por quê? Porque eu acho que é onde eu mais trabalho, assim. É onde hoje, o que eu mais uso com várias outras, mas eu começo por lá. Então é onde me dá a base, onde eu estruturo o que eu quero fazer, é por lá. E depois eu vejo qual que é a melhor para o que eu quero fazer. Mas eu começo sempre pelo ChatGPT. O que você não faz com inteligência artificial hoje? Nossa, eu acho que antes eu usava a inteligência artificial muito para escrever os meus e-mails. Hoje eu voltei, dei uns passinhos para trás. Eu acho que como eu uso tanto, que eu decidi que agora para os meus e-mails eu mesma que faço. Mas por estar usando demais para tudo quanto é frente. Tem alguma coisa que você... para isso aqui eu nunca vou usar IA. Eu não sei te dizer. Porque tudo o que eu penso, o meu primeiro pensamento é: como é que eu posso usar a IA para isso? Como é que eu posso usar a IA para essa entrega? Como é que eu posso usar a IA para facilitar isso daqui? Até para ver, às vezes, quando eu vou arrumar o jardim, qual planta é mato, qual planta é planta. Qual planta é brejo, qual planta é um chá, porque às vezes eu não sei. Então eu uso IA até para isso, sabe? Você consegue medir o resultado que a IA teve na sua vida ou na DM9? Assim, quantos reais, quantas horas vocês economizaram? Como é que mede o impacto? Nossa, eu não consigo imaginar uma forma de medir o impacto com inteligência artificial, porque as coisas são tão micro que a gente resolve com IA, que acaba que no fim do dia eu sei que o meu dia rendeu muito mais, mas foi porque eu fui fazendo micro coisas ou coisas muito maiores utilizando diversas ferramentas. Então eu não consigo mapear quanto por cento do meu tempo eu economizei por causa de inteligência artificial, ou quanto eu otimizei por mês, ou por ano, ou por vida. A minha vida mudou por causa da inteligência artificial. Eu consegui mudar de carreira, eu consegui fosse criado um cargo novo dentro da empresa, eu consegui manter o meu trabalho remoto, que é a coisa mais importante da minha vida, o que me possibilita viver inúmeras experiências, ter uma liberdade geográfica, me possibilita trabalhar com uma coisa que me dá tesão, motivação. Então, os ganhos para mim, como Bruna, como pessoa, são gigantescos. E cada dia eu descubro outros novos ganhos. Qual é o seu próximo grande objetivo ousado? Eu tenho o lançamento do livro, né? Eu participei como coautora de um livro de mulheres na inteligência artificial, que vai ser lançado em junho. Então, esse vai ser o meu próximo grande pulo, assim. E a partir dele, eu quero escrever outros. Foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, poder escrever um livro contando história, contando a história da minha trajetória, das coisas que a gente faz na DM9. Então, eu acho que escrever mais é uma coisa que eu quero fazer, assim, ainda me sinto um pouco travada para começar, acho que a gente já teve várias conversas sobre isso, né, Miguel? Mas é algo que eu quero começar a fazer, assim, é uma coisa que eu vejo no horizonte, sabe? Mas todos os dias eu tô olhando e pensando qual vai ser a próxima coisa, qual vai ser a próxima coisa. Então eu tenho tantos planos ainda, esperando a hora deles acontecerem, porque a gente também tem que entender qual é a ambição, mas ver qual é a melhor forma e qual é o melhor momento de tornar aquilo realidade, sabe? Como que você se mantém informada sobre o que está acontecendo na inteligência artificial? Como é que você acha as melhores ferramentas? Então, eu vejo muito pelo LinkedIn, então eu tenho muitas conexões com gente do mundo inteiro, então eu vejo as atualizações por lá. Nas redes sociais também, Instagram, newsletter, eu assino newsletter de todo mundo, então eu tenho muita novidade, então eu vejo por aí. E eu sigo muitas pessoas criativas que trabalham com inteligência artificial, que para mim, para minha área, trabalhando em agência, é essencial. Então, é por aí, digitalmente. E conversando contigo, né? Ah, sim, conversando com pessoas incríveis. Isso é bom também. Qual é o perfil que você recomenda dentro do mundo da publicidade, principal referência de IA hoje? Então, Paulo Aguiar
é um cara que está na área de vídeos, assim, ele faz vídeos excelentes, ele usa várias ferramentas de vídeo para criar, ele usa o Pika, o Kling, o Runway, várias ferramentas. Eu bebo muito da fonte dele, então ele tem conteúdos realmente muito legais, e o legal dele é que ele não tem aquela intenção por trás de vender os cursos, então ele ensina na própria página dele, faz tal e tal coisa, dou essa dica. Então eu curto muito os conteúdos dele, e super recomendo. Vou te Você passar que me depois. recomendou também, me apresentou o Mr. Pezão, não foi? Acho que foi. Foi, ele já passou por aqui, já conversei com ele. Ele Ah, fala sobre ad vídeo também, Mr. Pezão. Então, Bruna, foi simplesmente incrível, você trouxe uma visão afiada e hands-on de quem está construindo mesmo a inteligência artificial, envolvendo publicidade, numa grande agência de publicidade. Obrigado pelos insights, pela honestidade. E ia terminar perguntando para você onde é que as pessoas te acham, se elas tiverem dúvidas e quiserem contactar você, ter mentorias com você, conhecer melhor o seu trabalho, onde que elas te acham e quais são as suas considerações finais. Então, as pessoas podem me achar no LinkedIn, meu LinkedIn é Ferreira Bruna, ou no Instagram, mas meu Instagram é privado. Ou Mas seja, não adianta. no LinkedIn eu acho que é o melhor caminho. Então, Ferreira Bruna no LinkedIn. E eu queria agradecer muito pelo papo. Eu sempre gosto muito de trocar ideias sobre inteligência artificial. Então, quem quiser conversar sobre isso, pode me chamar. A porta está super aberta. Palestras também, a Bruna tem dado palestras por aí Verdade. agora. Fiz uma primeira palestra em Salvador em janeiro, foi incrível. Então, também sou super aberta a isso agora. Beleza, Bruna, obrigado. E você não esquece de compartilhar esse conteúdo com quem precisa assistir e aprender sobre inteligência artificial. Beleza, mano? Até a próxima.